Olá, queridos, tudo bem com vocês? Pastor Derisvaldo novamente aqui, e hoje eu quero compartilhar com você uma palavra muito forte, uma palavra que traz bastante esclarecimento para muita gente. Veja bem, quando nós lemos João capítulo 3, o Evangelho de João capítulo 3, nós encontramos a história de um personagem conhecido que é Nicodemos. Nós temos poucas informações com ele no que diz respeito à sua biografia ou à sua história. No entanto, o que nós temos é suficiente. E ele tinha uma interrogação que muitos de nós temos até hoje. Ele queria saber o que era o novo nascimento. O que era o homem nascer de novo. Ele tinha essas dúvidas. Só que, ao se aproximar de Jesus, então Jesus desenvolve um diálogo com ele. Jesus, claro, sendo o mestre que é, Jesus soube usar a metodologia certa para chamar a atenção, para despertar a curiosidade na pessoa de Nicodemos. Vejam bem, quando Jesus queria chamar a atenção de pessoas simples, vamos assim dizer, ele usava o dia a dia da pessoa. Ele usava elementos que a pessoa conhecia. Exemplo, quando Jesus foi falar com pessoas que entendiam muito bem da agricultura, da plantação, que sabia lidar com a terra, Jesus lançou a parábola da semente. Quando ele quis chamar a atenção de pessoas que sobreviviam ou que usavam a pescaria como fonte de renda e de alimentação, ele então usou parábola como a da pesca, a dos peixes. Quando Jesus queria chamar a atenção de uma pessoa, ele usava exatamente aquilo que era o conhecimento dele do dia a dia. O Nicodemos, então, como era um mestre, que era uma pessoa que tinha um conhecimento profundo, quando Nicodemos se aproximou de Jesus para chamar a atenção de Nicodemos, Jesus então diz a ele que para ver o reino de Deus, para conhecer a Deus, para ter uma vida de profunda comunhão com Deus, era necessário o homem nascer de novo. Claro, aquilo chamou a atenção de Nicodemos. Ele não conhecia, era algo novo para ele. Dentro do campo de seu conhecimento, ele achou difícil. Então ele perguntou a Jesus que, para isto acontecer, ele deveria então voltar ao ventre da mãe? Jesus disse não. É necessário que o homem nasça da água e do Espírito. Queridos, aquilo chamou, aquilo despertou a curiosidade de Nicodemos, porque ele queria entender. Deixa eu falar algo para vocês. Hoje, a gente também tem essa curiosidade. Muitas pessoas têm essa curiosidade. Alguém já perguntou para mim, pastor, quando que é que o homem nasce de novo? Quer que eu lhe diga uma coisa? Quando eu fui para a igreja, eu, de vez em quando, ouvi os meus líderes falar assim com alguém. Quando alguém cometia um erro, cometia um pecado, os líderes falavam assim, ainda não nasceu de novo. E eu ficava pensando, vai nascer quando? Porque algumas dessas pessoas eram pastores, líderes, pessoas que tinham 10, 15, 20 anos de igreja. Eu ficava me perguntando, quando que esta pessoa vai nascer? Assim também era a curiosidade de Nicodemo, que Jesus despertou Nicodemos. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você também pergunte, pastor, quando que a pessoa nasce de novo? Vejam bem, a Bíblia dá resposta para tudo. Lá no capítulo 8 da carta aos Romanos, que é uma das cartas mais ricas da Bíblia, o apóstolo Paulo nos traz alguns esclarecimentos. Ele diz assim, que quando nós confessamos a Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, vem ao nosso espírito e testifica que nós somos de Deus. Ou seja, a obra da regeneração, do novo nascimento, é algo totalmente exclusivo de Deus no que diz respeito ao processo da regeneração. É o Espírito Santo que começa lá pelo nosso espírito humano. De lá ele percorre um caminho que a gente pode descrever. Do espírito humano ele passa para a nossa alma e da nossa alma ele passa para o nosso corpo. Mas esse processo ele é longo, ele é lento muitas das vezes, ou na maioria das vezes, individualmente com cada sujeito, ou seja, com cada pessoa. Então, querido, veja bem, o processo do novo nascimento, ele se dá da seguinte forma. O Espírito Santo vem ao nosso espírito, testifica que nós somos dele. Do nosso espírito, ele precisa passar para a nossa alma. E a passagem chama de coração.
Esse coração não é esse coração do seu corpo, do nosso corpo, mas é o coração lá, que é a divisão do espírito para a nossa alma, que o escritor aos Hebreus diz que isto aí é aberto mediante a pessoa do espírito e a palavra de Deus. É a palavra de Deus que consegue penetrar essa divisão, que penetra, que entra. A palavra que é viva e a palavra que é eficaz. Você lembra daquele texto lá de Apocalipse 3:20 que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entro, ceio com ele e ele ceia comigo. Querido, aquela palavra é uma palavra dita à igreja, dita aos cristãos. Nós usamos muitas das vezes esse texto para falar com as pessoas que ainda não têm aliança com Cristo. Vale, mas lá no seu contexto é uma palavra dita à igreja, para aqueles que já são crentes, que devem ouvir a palavra de Deus, que devem abrir o coração. Preste atenção, Deus fala, Deus bate, mas o abrir é a sua parte. Você precisa abrir, e quando nós abrimos o nosso coração, Deus entra, traz a provisão, participa conosco, e nós então desfrutamos de tudo aquilo que Deus tem para conosco. Então veja bem, querido, a regeneração, nascer de novo, você faz aliança com Deus e o Espírito Santo entra na nossa vida. O apóstolo Paulo também lá na carta aos Coríntios, ele traz para nós uma explicação muito forte sobre isso. Paulo diz lá sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Veja bem, o natural é aquele que nunca fez aliança com Cristo. Lembra da época que a gente usava o CD, que nós falava assim, CD virgem? Lembra do pendrive virgem? Então o homem natural é aquele que nunca fez aliança com Deus. O carnal é aquele que já fez aliança com Deus, mas ainda não. É um homem entregue 100% ao Senhor, ainda não se converteu 100%. É aquele camarada que ele está na igreja, mas ele ainda tem muita dificuldade na língua ou no domínio da língua. É aquele camarada que ainda não tem evidência o fruto do Espírito Santo, descrito lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, onde o fruto lá, ele é singular, amor. Só que esse fruto, irmão, ele se manifesta de 9 maneiras, ou seja, de 9 formas, tem 9 características. O amor, ele tem alegria. A alegria, querido, é o gozo do amor, é o amor no seu prazer, o amor na sua intensidade, no sentido do júbilo, da alegria, do prazer. Aí fala também que gozo, longanimidade, paz, bondade, fidelidade, domínio próprio, tudo isto, querido, são bênçãos de Deus na nossa vida mediante o agir do Espírito Santo. Queridos, então o carnal é aquele que ainda não se entregou plenamente, ainda tem muita dificuldade, ainda não morreu para o mundo, como diz o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o outro homem, Paulo fala do homem espiritual. O homem espiritual, querido, deixa eu dizer para vocês, quando o Espírito Santo começa lá de dentro para fora, a verdadeira conversão começa de dentro para fora. Lembra lá do tabernáculo? Quando o tabernáculo estava montado, primeiro item, primeiro elemento que era colocado era a arca, vinha de dentro até chegar no átrio, com as demais peças do tabernáculo. Assim começa Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus começa no nosso espírito, na nossa alma, a chegar no nosso corpo. Então, querido, quando nós se tornamos, ou quando nós chegamos ao nível de homem, de pessoa espiritual, é exatamente quando o Espírito Santo é evidenciado, é presenciado nas nossas palavras, nos nossos olhos, no nosso ouvido, na nossa boca, na nossa atitude, no nosso olfato. Quando nós nos tornamos homens espirituais, os nossos olhos são diferentes, ou seja, o nosso olhar é diferente. Lembra do texto? Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então, querido, o homem espiritual é aquele que tudo aquilo que se faz, que se fala, que se sente, é voltado ao mundo espiritual. Queridos, o novo nascimento se dá exatamente nesse processo lento. Deus usa, é um papel do Espírito Santo, e Deus usa fortemente a sua palavra para que nós venhamos a nascer de novo. Querido, você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você tem uma nova cidadania. Que Deus te abençoe mais e mais. Abraço. Posso orar por você? Deus, que esta pessoa que tem dificuldade de se entregar a Ti plenamente, Senhor, quem sabe ele ou ela
tem um hábito de ir à igreja, já faz parte de uma igreja, tem um bom hábito de estudar a Bíblia, de ouvir bons hinos, de participar de funções, quem sabe ministeriais, eclesiásticas, já tem um certo tempo na igreja, ou se está desviado ou afastado, Pai, que a tua graça, que o teu Espírito Santo trabalhe, que ele dê liberdade, que ele se permita ser trabalhado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. A palavra, ela liberta o homem, ela transforma o homem. Querido, que Deus te abençoe na sua nova cidadania em Cristo Jesus. Curta lá os nossos vídeos, comente e se inscreva no nosso canal, tá bom? Deus abençoe vocês. Abraço.